Não estamos te ouvindo, Rogério. Alô, alô, Rogério. Já, o Rogério. Enquanto a gente resolve o áudio do Rogério, vou registrar aqui algumas participações. Quero mandar um beijo especial pra Adriane Barbosa. Um beijo, Adriane. Obrigada pelo seu carinho. Rodrigo Gomide tá por aqui, tá brabo, que faz 2 dias que eu não leio as mensagens dele. Flávio Lopes por aqui, Daniel Barbosa, William Marcelo, Rogério Coelho, o Marcos Orilho também por aqui com a gente, Flávio Furacão Oliveira participando, Cassiano Azevedo, o Theo também tá por aqui. Só para finalizar essa questão do estádio aí, eu falei do Onaireves Moura, é o seguinte, nos anos 70 o Atlético jogava basicamente lá no Couto Pereira, Belfort Duarte, depois Couto Pereira. O Onaireves Moura foi o cara que ele vislumbrou o retorno do Atlético para a Baixada. Ele reformou o estádio e trouxe de novo o Atlético para jogar na Baixada. Depois começou a fazer obras de ampliação no estádio. Depois veio o Farinhaque, que fez lá também outra ampliação no estádio, né? Então eles foram remendando o estádio lá da Baixada e ampliando. Então, assim, foi a partir da gestão do Onaireves Moura que o Atlético voltou a jogar, a mandar principalmente seus jogos lá no estádio Joaquim Américo. Agora sim, Rogério Scarione. Não, nada do Rogério Scarione ainda. Vamos ajustar aí, ver o que tá acontecendo. O Rogério que já vai chegar, trazer pra gente as informações do Coritiba, que ontem ele até adiantou que o Coxa vai pro jogo da Copa do Brasil num voo fretado. Isso faz a diferença, né, Linhares? É melhor, porque assim, todos os voos que vão para Marabá, eles estão durando assim, os mais curtos duram em torno de 8, quase 10 horas, porque tem que fazer Curitiba com Guarulhos. Guarulhos daí tem que ir ou para Brasília ou para Belo Horizonte, aí vai para não sei aonde, para chegar lá em Marabá. Não tem voo direto para Marabá. Então os voos mais curtos são de 8 horas de viagem para ir e 8 horas de viagem para voltar. Então se você vai perder mais ou menos 16 horas de deslocamento para ir e voltar, é quase um dia inteiro, né? Para você chegar. Então é muito cansativo. Acho que tá certo o Coritiba. Freta um voo direto, né? Vai levar lá as 4 horas de viagem, mais ou menos, para chegar em Marabá. 4 horas e meia, né? É bem longe. Marabá é lá no norte do país. E acho que é uma logística inteligente, até porque o Coritiba vai jogar na quinta-feira à noite, né? E no domingo já tem jogo lá em Cascavel. Olha só, né? Que não é perto aqui de Curitiba. Então eu acho até que o Curitiba deve ir para Marabá na quarta-feira, joga lá na quinta e deve sair de Marabá direto para Cascavel, porque não dá tempo de vir para Curitiba, daí para Cascavel. Fica a não ser que não use nenhum jogador que vai jogar a Copa do Brasil no fim de semana lá em Cascavel, no jogo do Campeonato Paranaense. Eu não sei, o Rogério vai trazer essas informações aí para explicar qual vai ser essa logística aí. Fala, Rogério. Agora sim, estão me ouvindo? Sim. Então ótimo. Então, desejar já uma boa tarde para todo mundo que nos ouve aqui na Jovem Pan News e também para quem está nos assistindo através do nosso canal Jovem Pan Grupo RIC. Falando agora sobre o Coritiba, que retorna hoje às atividades. O Coritiba que tem o seu elenco se reapresentando nesta terça-feira e visando o confronto da próxima quinta pela Copa do Brasil. Jogo que é tratado como extremamente importante pelo clube, pela diretoria, pela comissão técnica. A partida contra o Águia de Marabá, lá no Pará, como o confronto mais importante do Coritiba até aqui no calendário. Isso porque o Coritiba joga uma partida única, valendo a classificação para a segunda fase na Copa do Brasil. Um jogo que vai acontecer lá em Marabá, né? O Coxa será o visitante nesta partida da próxima quinta-feira e tem a vantagem de jogar pelo empate. Para essa partida, o técnico Guto Ferreira ele tem algumas dúvidas. Isso porque no Clássico Atletiba do último domingo, ele acabou perdendo 2 jogadores. O primeiro deles, o Vini Paulista, que saiu logo aos 15 minutos de jogo e é talvez o jogador que mais preocupe desse time,
porque, segundo o próprio técnico Guto Ferreira, em conversas com o departamento médico do clube, o Vini Paulista acabou sofrendo uma lesão por desgaste, por conta da maratona de jogos que o Curitiba vem fazendo, e para essa partida pode não contar com o Vini que tem sido ali um dos principais jogadores do Curitiba nesse início de temporada. No lugar dele, a tendência é que entre o Giovanni Meurer, o Giovanni que foi o substituto já no Clássico, e entrou muito bem. O Giovanni fez ali uma partida que foi muito elogiada pelo treinador, elogiada também pelos torcedores alviverdes. Ele, por exemplo, nessa partida de domingo, ele acertou 100% dos passes. Ele teve um acerto ali em tudo que ele tentou no Clássico, que foi inclusive seu primeiro Clássico Atletiba. Ele que vem das categorias de base, esteve emprestado ao Pouso Alegre na última temporada, é um jogador que conta muito com a confiança do Guto Ferreira, vem tendo uma sequência e provavelmente deve ser titular nesse time do Coxa na quinta-feira. Outro jogador que preocupa, o também volante Fran Sérgio que também acabou se machucando ali por conta das condições do gramado. Segundo o próprio técnico alviverde, foi isso que acabou prejudicando o Fran Sérgio na partida contra o Atlético Paranaense, que ele acabou sendo substituído por Arilson. Arilson, que estava retornando após uma inflamação na planta do pé, existia a possibilidade de ser titular, mas por conta ali, talvez de uma falta de sequência de partidas, ele que não tinha ritmo de jogo, acabou ficando no banco de reservas. Então também a tendência é que jogue o Arilson. Mesmo que o Fran Sérgio ainda se recupere, pode ser que o Arilson seja a opção do Guto Ferreira. Ele que desde o início da temporada vinha sendo o titular da equipe, vinha sendo o jogador mais utilizado naquela função pelo próprio técnico Guto Ferreira, agora com essa dúvida do Fran Sérgio, deve mesmo jogar o Arilson. O Guto Ferreira que acabou comentando também sobre o time do Águia de Marabá. Ele contou que assistiu a última partida do seu adversário e conheceu um pouco dessa equipe paraense. Vamos ouvir o técnico do Coxa, vamos escutar o que ele disse sobre o seu adversário. Vamos avaliar como é que a gente sai dessa partida, né? As perdas que nós tivemos, o que nós vamos ter de melhor, como a gente vem fazendo todos os jogos, e procurar colocar a melhor equipe dentro de campo, uma equipe que possa nos levar à vitória lá. O Guto que acabou comentando ali sobre aquilo que a gente vinha falando no primeiro momento ali, sobre avaliar os jogadores e saber, né, as reais condições do seu elenco para ver quem vai a campo na quinta-feira. Porque o Guto até então tem feito um sistema de rodízio nesse campeonato paranaense. Mas como agora vai enfrentar um adversário, um jogo que é um mata-mata, numa primeira decisão em 2024, a tendência é que ele leve a campo o que ele tiver de melhor, tanto tecnicamente como fisicamente. O Guto que disse que vai propor, né, isso, até porque o lado físico conta bastante para essa partida. O próprio treinador acabou admitindo que conheceu o seu adversário e que é um time que se impõe fisicamente. Vamos ouvir o que o Guto disse em relação a isso. O Águia de Marabá, nós assistimos o jogo sexta-feira, nós temos o nosso departamento analisando detalhes, a gente sabe da dificuldade, nós vamos pegar um campo em termos de qualidade de piso, muito pior em termos de barro por baixo, ele parece por cima que ele está bom, a grama está alta, o que vai ter um desgaste ainda maior. É um time que joga o futebol do Pará, que é um futebol de força e velocidade, não é um futebol muito tático, né? E nós temos que ir bem arrumados lá e com perna boa para que a gente possa fazer um grande jogo e passar por eles lá. Tá aí palavras do técnico Guto Ferreira, que já tem ali uma previsão do que aguardar do seu adversário. Curitiba que para essa partida tem um desfalque que já é certo, que tem a ausência do zagueiro Thalisson, o jogador que acabou se machucando na partida contra o Operário pelo Campeonato Paranaense, teve uma luxação no ombro direito
e durante o dia de ontem acabou passando por um procedimento cirúrgico. Então, a tendência é que para os próximos 30 dias o Thalisson não esteja à disposição do Guto Ferreira, uma perda bastante considerável, já que ele era um dos jogadores que vinham sendo titulares nesse time do Coritiba e é um jogador ali, talvez um sistema defensivo alviverde que mais tenha as características do jogo aéreo, algo que tem preocupado bastante o Guto Ferreira, ele que inclusive comentou isso depois das partidas contra o Maringá e também depois do clássico Atletiba, e agora ele perde aí por cerca de um mês o zagueiro Thalisson, que é uma baixa importante nesse time do Coxa, principalmente para um jogo decisivo como é esse da próxima quinta-feira contra o Águia de Marabá. Tem a questão também, Rogério, do Guto caiu meio mal lá em Marabá, né? A fala do Guto, da questão do futebol, do jogado pelo Águia. Queria que você destacasse isso também, por favor. Ale, então, na verdade, acabou sendo distorcida um pouco a fala do Guto Ferreira, né? Ele acabou, nessa última frase que nós ouvimos dele, ele acaba falando que é um time que não tem características tão... não tem um jogo tão tático. E aí um portal lá da imprensa paraense acabou dizendo que não era um time técnico. Eu não sei se houve uma confusão pelos nossos colegas lá do Pará, mas acabaram publicando isso. Mas na verdade o que o Guto falou foi a questão tática, e o Guto acabou exaltando outras virtudes, né, do time. Falou que é um time que se impõe muito fisicamente, se impõe pela questão da velocidade, e aí parece que eles fizeram só um recorte ali do que o Guto falou, e de certa forma acabou sendo distorcida a fala do técnico do Coritiba, que em nenhum momento falou da condição técnica dos jogadores do Águia de Marabá.